Olá, eu sou a Tereza Cristina Leão, sou professora da estamparia na Universidade FUMEC. A estamparia, ela agrega muita coisa numa coleção de moda. É claro que existem estilistas, confecções que trabalham só com modelagem, né? Um trabalho mais clean, mais limpo, mas a estamparia está sempre presente, mesmo que não esteja na peça de roupa, mas na embalagem ela vai ter um padrão, seja um logotipo, ou inserida numa etiqueta, né? Então, ela, de uma certa forma, ela está sempre inserida dentro de um produto de moda. A necessidade do homem de se decorar, entendeu? E de decorar o meio ambiente que ele vive, isso vem desde os primórdios, né? Visto que nas inscrições rupestres, né? Esse cotidiano, esse registro do cotidiano, as pinturas corporais dos índios. Então, essa necessidade é remota. Então, antigamente servia assim como um registro. Na contemporaneidade, a estamparia, os padrões de estampa passam a ser consumidos assim, no sentido de pertencimento, sabe? Você tem que usar aquilo para você pertencer a determinados grupos e tribos. Hoje, a pergunta é essa, será que a gente já está vivendo uma pós-contemporaneidade? Porque o perfil do consumidor está mudando. Hoje a gente tem um perfil, um consumidor assim, muito mais autoral, entendeu? Há uma conexão entre consumidor e produtor, uma relação mais intimista, mais próxima. Então eu acho que a estampa, qualquer que seja ela, além de ser assim, um status de comunicação mesmo, ela tá ali, não tá ali à toa, ela tem todo um processo, né? Qualquer trabalho de design tem um processo, começo, meio e fim, tem que ter um sentido para aquilo estar naquele determinado lugar e se representando alguma coisa. Então, eu acho assim, a estampa não é a solução para uma coleção de moda. Eu acho que não é a solução, mas ela pode vir, sim, agregar muito valor. Eu acho que todo design deve, né, se atentar a todos os suportes que o mercado oferece para ele, né, que é a questão dos tecidos 100% algodão, puro linho, seda pura, e os sintéticos que entraram no mercado, né, e estão aí ganhando, né, principalmente o mercado chinês está entrando no Brasil com um preço que ninguém consegue competir. Eu acho que o design tem que apurar o olhar. Então, dentro desse tema Minas Gerais, eu percebi que eles começaram a olhar a cidade, perceber detalhes da cidade para trazer como tema para a sala de aula, um olhar diferenciado mesmo, é aquele lugar que você passa e nem vê, né? Aquela rotina de ir e vir. E com essas sugestões que eu dou, eu acho que eles apuram o olhar para aquilo que antes eles nem viam, né? Então, vai ser visto aqui mais adiante um trabalho que foi feito em cima de uma fotografia
né, da calçada da casa de uma aluna, com as rachaduras, as trincas, e foi desenvolvido o segmento em cima disso. Quer dizer, é um nada, né? Uma calçada a gente pisa, a gente maltrata, tá ali suja, mas foi o que ela trouxe como referencial e que fica um trabalho maravilhoso. Bem, eu sou formada em comunicação visual, hoje design gráfico, na FUMA, antiga FUMA, hoje UENG. Entrei na escola em 77 e nessa época 2 tios meus gêmeos, eles já tinham uma estamparia. Essa estamparia ainda era pequenininha e a coisa foi crescendo e tomou uma dimensão assim enorme, que eles começaram a atender o público de São Paulo. Essa estamparia chamava Cisma Estamparia. Eram gêmeos, Carlos Eduardo e Carlos Fernando, são conhecidos aí, já falecidos todos dois, infelizmente. E sempre gostei de desenhar, eu acho que isso, não sei se é hereditariedade, mas herdei isso, essa vontade de desenhar, sempre desenhei. E fui trabalhar com eles e o mundo da moda entrou na minha vida. Nessa época não havia nenhum curso e já conhecendo muitas pessoas, quando o Grupo Mineiro de Moda se formou, né, todos eles faziam estampa com a Cisma. Ela tinha um potencial muito grande, uma demanda enorme, podia atender todo mundo. Eu acho que a arte anda muito junto com o design. Então eu acho que me ajudou muito a pintura e o desenho que eu fiz na Belas Artes. Então nesse tempo que a Cisma fechou e eu me vi assim freelancer, o pessoal começou a me procurar por eu ter um trabalho diferenciado, um trabalho mais artístico, então em aquarelas. Então eu fui sempre procurada por esse segmento mais artístico, mais manual, né? Porque eu sou de uma era que a gente não tinha computador, ou a gente desenhava ou não desenhava, né? Não tinha. Eu falo com os alunos, hoje eles têm a faca e o queijo na mão com esse universo do computador, mas na minha época não. Vou apontar 2 nomes internacionais que eu tenho usado em sala de aula. O primeiro deles é o Francesco Moratti, lançou um livro de consumo autoral. Então ele aponta isso, a criança hoje tem um poder de persuasão e de decisão, quero isso, não vou vestir aquilo. Isso é muito importante, né? E ele aponta o último grupo, são os maiores de 60, que hoje também não tem uma característica da vovó, né? Então, são pessoas mais antenadas, que se vestem super na moda, são contemporâneas e querem também coisas para o segmento delas, e não aquela roupinha, né, característica da vovó que fica em casa, né? E outra pessoa importante também é a Lie Edelkoort, é uma holandesa. Então ela faz pesquisa de tendência não só para o segmento da moda, mas para vários outros segmentos, inclusive a indústria automobilística, em matéria de coloração, de carros e tal. Então a Lie Edelkoort esteve no Brasil lançando um livro, Bloom Brasil, e eu achei muito interessante a fala dela, porque ela fica assim admirada com o universo brasileiro, com as cores que ela encontrou no Brasil, sabe? A paleta de cores variadas. Então o livro só tem imagens, então ela retrata assim um rapaz com um dread
e faz o paralelo com as raízes de umas árvores na Amazônia. Então, assim, as fotos são sempre modelos com muitas sementes, colares, sementes e frutas e flores que ela acha. Então, ela acha assim que para a gente ser global, a gente atingir o global, a gente primeiro tem que ser o local. Então, eu acho que o aluno tem que se atentar para o universo aqui, agora, o nosso quintal, né? A gente tem mania de achar que a galinha do vizinho é mais gorda, mas esse universo é muito grande, então a gente tem que trabalhar em cima do real, do palpável, do que a gente acredita, nossas raízes, nossas origens. Eu acho que é isso mesmo. Como é que eu vou trabalhar uma coisa lá na Itália se eu nem fui na Itália, né? O brasileiro tinha muito isso, né? Os dizeres das camisetas sempre escritos em outra língua, a gente às vezes nem sabe o que está escrito ali. Então, esse público tá mudando, né? Esse perfil tá mudando e eu acho que todos devem se atentar para isso, porque esse produto, o fim desse produto é lá, para esse público, né? Então tem que ser muito pensado mesmo. Sobre a técnica da serigrafia, o precursor da serigrafia é o estêncil, que é esse molde vazado que os pichadores, os grafiteiros usam muito, né? Então, isso também, a gente não tem uma data precisa de quando se iniciou esse processo de serigrafia, mas na China é registro assim de épocas remotas. Eles usavam uma tela que se assemelha hoje à tela de serigrafia de madeira, e eles usavam o tecido mais fino que se tinha na época, era seda pura, por isso o nome silk screen, que é tela de seda. Através da tela, do vazado do tecido, eles faziam a impressão e tinham uma impressão uniforme. O resultado, né, quase que uma serigrafia. Quem não conhece o processo acha que é até uma serigrafia. E aí, com o passar do tempo, a coisa foi evoluindo e hoje a gente faz o processo da seguinte maneira. O desenho é colocado nessa tela, essa tela é levada numa mesa de luz e há uma disposição de luz, né? A gente usa aqui para essa emulsão luz UV, uma lâmpada de 1000 volts. Então, esse tempo também tem uma variável desse tempo, mas a gente geralmente tem gravado as telas com 3 minutos de exposição. Então, o que acontece? A área preta do desenho, né, que é o desenho aqui, ela vai impedir a passagem de luz. Então, você vai ver seu desenho positivo novamente. Então, a gente tem um positivo, o desenho, aqui um negativo, e se torna positivo na hora da impressão novamente. E a serigrafia pode chegar até 12, 15 cores, né? Aqui a gente adota um falso corrido, porque a nossa mesa de impressão é uma mesa pequena, a gente não tem um espaço físico que permite uma tela normal de corrido, então a gente faz um falso corrido, né? E tá aí o resultado de uma estampa corrida, a gente chama aqui de falso corrido, né? Então, tanto faz o desenho ser feito manualmente quanto impresso no computador. Aqui foi feito um fotolito. Então, esse desenho, para ter essas nuances de cor, foi feito um fotolito, né? A leitura do fotolito. Aqui as películas, ó, aqui é o amarelo, aqui é o preto, representando o preto, aqui o magenta e o ciano. Então, com a junção dessas 4 cores, resultou essas tantas outras cores que a gente está vendo aqui. Toda pesquisa de design, a gente faz uma busca na arte para ver assim, o que o artista atual, contemporâneo, tem buscado nesse universo. Sempre tem esse paralelo de design e arte. Eles andam muito juntos.